ceder e pecar, melhor é mais nobre, será triunfar, coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tem a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deve o corpo exaltar. Não manches teu lábio com pura tua voz, defende tua alma dos vícios atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e bendigno, qual morto a fé, na rocha eterna, firme a tua fé, verá os teus ditos, de Deus o teu ser, que espera a coroa, tu pode vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um homem branco dentro da congregação. Tem um homem branco com cântaro na mão. Tem um homem branco dentro da congregação. Tem um homem branco com cântaro na mão. Ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água pra você, ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água pra você. Dentro da congregação, tem um homem branco, um cântaro na mão. Tem um homem branco dentro da congregação. Tem um homem branco, um cântaro na mão. Ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água pra você. Ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água pra você. Deixa o Espírito Santo se envolver, deixa o Espírito Santo se envolver, deixa o Espírito Santo se envolver, e você vai ser aqui você vai ter a glória aqui você. Glória, 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 glória.
glória, glória, o povo vai descer. Glória, 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 receberá poder. Espírito Santo se envolver. Deixa o Espírito Santo se envolver. Deixa o Espírito Santo se envolver. E você vai ter agora aqui dentro. E você vai ter agora aqui dentro. Glória, 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 e aí de poder. Glória, 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 e recebe poder. Oh, glória, aleluia. Vamos nesse momento orar para ouvir a palavra nessa noite, ensinamento que o pastor João nessa noite. Bendito Pai eterno, glorioso, breve Pai celestial. Quero louvar a Ti, quero agradecer a Ti, Pai celestial, por mais uma vez, mais uma oportunidade, Senhor, pela Tua misericórdia. Estamos aqui, Pai. Abençoa, Pai celestial, aqueles, meu Pai, meu filho, Pai. Estão, Senhor Pai, que não vieram, estão viajando, estão com problema, Pai celestial. Mas Tu pode solucionar. Tu pode, Senhor Pai, entrar com providência. Tu pode agir, Pai, da maneira que Tu pode, da vontade Tua, conforme Tu queres, Pai celestial. Deus eterno, Pai, estamos aqui, Pai, porque nós precisamos de Ti, dependemos de Ti para toda a nossa vida, Pai. Fala conosco de uma forma clara, concisa e poderosa nessa noite, Pai. Fala aqui que não queremos ouvir, meu Deus, mas fala aqui que desejamos ouvir, Pai, para que ninguém saia, Pai, da maneira como eu entrei, como nós entramos, Pai celestial, mas que nós saímos, Pai celestial, cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção e cheio do milagre, das bênçãos em nossa vida, Pai. Que rogamos e pedimos essa bênção em Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Amados, a paz do Senhor a todos. É muito bom estar na casa de Deus e aproveitar a oportunidade que nós temos. Tem muitas pessoas aí fora que querem ter essa oportunidade de cantar louvores ao Senhor, testemunhar, ouvir a palavra do Senhor. E não tem, porque muitos já partiram, outros estão em cima de uma cama, e quem tem esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, deveria aproveitar essa oportunidade. Mas também devemos reconhecer que a maioria das pessoas até sai das suas casas. Uns saem às vezes para louvar realmente ao Senhor, mas tem muitos que querem sair da sua casa se o templo for grande, se houver um certo luxo naquele lugar, onde aquela placa ela se destaque. As pessoas sentem prazer em ir para esse lugar por causa do luxo, por causa do tamanho daquela igreja, por causa da quantidade de pessoas. E tem muita gente desse jeito por aí. Mas também existem muitas pessoas por aí que não ligam para isso. Porque quando a pessoa sai da sua casa, ela não vai para uma igreja para olhar se o banco é bonito, se o púlpito é bonito, se a igreja é bonita, se há muita gente ali. Não, não é esse o pensamento. O pensamento verdadeiro é você sair da sua casa exatamente para tirar aquele momento, aquele tempo que você não tem quando está trabalhando, aquele tempo que você não tem quando você está fazendo outra coisa, mas você tira um tempo exclusivo para Deus, para adorá-lo.
Aí uma pessoa que pensa assim, em vez dela ficar na sua casa, ou ela tem intenção de uma igreja porque tem mais gente, isso se torna uma ação sem sentido. Mas não faça isso. Vá para a casa de Deus sempre com a intenção de louvá-lo, de adorá-lo. Esquece tudo do que diz respeito a todas as coisas que as pessoas procuram naquelas igrejas, onde há muita gente, onde há muito luxo. Isso aí é tudo daqui. O que nós procuramos não está aqui, está nos céus, através da palavra do Senhor, que nos conduz para uma satisfação real e verdadeira em Cristo. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho escreveu São Mateus. Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 25. E é um texto interessante, que fala exatamente da preparação que nós devemos ter enquanto estivermos aqui neste mundo. Cada pessoa tem que se preparar. Quem estiver preparado vai receber aquilo que Jesus Cristo havia prometido há muito tempo, e ele vai cumprir. Então, capítulo 25, começando do versículo 1, que diz: Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: Eis o noivo! E saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Estamos aqui diante de uma parábola falada por Cristo. Uma parábola que fala da volta de Cristo, que fala também de preparação, fala também de reservas. Porque quando o 25 fala das 10 virgens, o próprio Cristo havia falado no capítulo 24 de Mateus acerca dessa preparação, acerca dos últimos dias. E aqui no 25 ele começa a nos falar de uma intenção de nós ficarmos sempre atentos, sempre de olho nos acontecimentos, nas profecias e tudo aquilo que Cristo reservou e tudo aquilo que foi escrito na sua palavra.
Quando você começa a ler a palavra do Senhor e começa a perceber que quando ela se encaixa exatamente nos acontecimentos no mundo, você começa a perceber que a cada dia que passa, o Senhor está mais perto da sua vinda. E quando Ele voltar, exatamente para vir buscar a sua igreja. Mas quando nós falamos de igreja, nós só temos uma única visão, que é a igreja visível. Qual é a igreja visível? É aquela que eu consigo ver com os olhos. Por exemplo, aqui é a igreja visível. É aquela que eu consigo ver com os olhos. Mas na realidade, Cristo não vem buscar a igreja visível. Ele vem buscar a igreja invisível. Ou seja, a igreja mística. Se existem 100 pessoas na igreja, essas 100 pessoas é considerado uma igreja visível, porque todo mundo consegue ver quem é quem. Mas ninguém consegue saber quem é que está preparado, e quem é fiel, e quem realmente está de acordo com a palavra do Senhor. Mas Deus lá do céu, olhando para a igreja visível, aquela que pode ser vista por todos, Ele consegue ver no meio dessa igreja visível a igreja invisível, que é a mística, que é essa que irá para o céu, que são os fiéis espalhados por todo o mundo. E aí é dentro desse contexto que existe as virgens prudentes e pode também existir as virgens nécias, que não são prudentes. É aquela que não está se preparando para a volta, mas ela está seguindo normalmente como se Cristo fosse demorar a voltar. E as pessoas estão assim. Eu não estou falando de situações de preparação, como algumas igrejas pregam aí fora, que preparação é para algo externo. Não é isso. Não é essa preparação. A preparação que a palavra de Deus fala é uma preparação interna. Muito além da vestimenta, muito além do estilo, muito além de um comportamento totalmente temporário e externo, mas uma convicção interna, onde aquela pessoa que muitas vezes, apontada por aqueles que se julgam santarrões, está muito mais preparada do que aquele que se julga perfeito, tanto internamente como externamente. Então, quando nós olhamos para muita gente aí fora, o que eu percebo é que as pessoas querem se autoclassificar como pessoas dignas do céu. E elas têm a coragem de olhar para os outros e dizer, mas aquela pessoa não é digna. Mas a palavra do Senhor não é isso que fala. Quando a palavra do Senhor fala, Ele fala do azeite. As 10 virgens, todas elas tinham azeite. E as 10 também eram virgens. Só que a palavra do Senhor fala de 10 virgens. E essas 10 virgens estavam esperando um noivo. Mas só que o noivo não ia casar com as 10 virgens. O noivo vem para uma só esposa. Então ninguém pode pegar essas 10 virgens e olhar como algo totalmente para que nós possamos dizer que é a igreja no seu sentido próprio. As 10 virgens eram aquelas damas de companhia para se prepararem para que quando ele chegasse. E a palavra do Senhor diz que elas estavam lá com as suas lâmpadas. As prudentes tinham azeite na lâmpada e também tinham azeite de reserva. Já as inécias, as loucas, elas tinham azeite na lâmpada, mas não tinham reserva. Então elas tinham um cálculo matemático, as loucas,
pela quantidade de azeite que elas tinham na lâmpada, elas tinham certeza que aquela quantidade de azeite ia dar perfeitamente na hora em que o noivo iria voltar. Mas só que o texto diz que o noivo tardou. E agora? Lascou-se tudo. O noivo tardou. Então aquela reserva, aquele cálculo matemático de que o noivo ia voltar, já estava fora. Já não ia bater. Então as loucas perceberam, opa, o nosso cálculo matemático sobre a quantidade de azeite que nós temos na lâmpada e o noivo demorou, está tardando chegar, não vai dar. Aí o que ela faz? As loucas, elas chegam diante das prudentes e falam assim, dai-nos do vosso azeite. E aí entra uma grande questão, elas pedem o azeite. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro eu vou dar uma explicação. O Espírito Santo, ele é símbolo do azeite, sim. Na Bíblia, ele é símbolo do azeite, ele é o símbolo de fogo. Tem vários símbolos que nós atribuímos ao Espírito Santo. Mas aqui nesse texto, o azeite, como nós percebemos de muitos pregadores aí fora, eles falam assim, você que está na casa de Deus, você precisa ter o azeite na sua lâmpada. Você precisa ter o Espírito Santo na sua lâmpada, baseado nesse texto das 10 virgens. Mas se você for analisar e fazer um estudo, uma exegese entre um texto bíblico, você vai perceber que, embora o azeite seja um símbolo do Espírito Santo, nesse texto não dá para se encaixar o azeite como sendo o Espírito Santo. O azeite é simplesmente um azeite. Por que não dá para ser aqui ter uma analogia ao Espírito Santo nesse texto? Porque, primeiramente, ela fala assim, dai-nos do vosso azeite. O Espírito Santo pode ser dividido? Sim ou não? Não, o Espírito Santo não pode ser dividido. E as nessas disseram, aqui no versículo 8, e as nessas disseram as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Então o Espírito Santo pode ser dividido? Não pode ser dividido. Se você tem o Espírito Santo é na tua vida. Se aquela pessoa tem o Espírito Santo é na vida daquela pessoa. Eu não posso dar o meu Espírito para aquela jovem. E a jovem, o Espírito Santo na vida dela, ela não pode dividir com o outro, porque é dela. Porque ela buscou para ter. Eu busquei para ter. Nós buscamos para ter. O Espírito Santo individualmente vai entrando e vai se manifestando na vida de cada um conforme a busca. Então ele não pode ser dividido. Mas aqui ela disse, dai-lhe do vosso azeite. Aí o que é que as prudentes vão responder? Mas as prudentes responderam, não, para que não vos falte a nós e vós outra. Ide antes aos que vendem e comprai. Outra questão. O Espírito Santo pode ser comprado com dinheiro? Pode ser comprado o Espírito Santo com dinheiro? O Espírito Santo não pode ser comprado com dinheiro. E ela fala aqui para as loucas, vai lá e compra azeite. O Espírito Santo não pode ser comprado por dinheiro nenhum. Ouro nenhum no mundo pode comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser vendido. É conforme a sua dedicação, é conforme a sua ligação com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, que ele passa a morar em ti. Em nós, através da nossa dedicação e da nossa comunhão. Então aqui, das 10 virgens, o azeite nunca pode significar o Espírito Santo, como muitos pregadores fazem aí fora. E aqui o 10 falou, e aí o versículo 10 vai, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e os que estavam apercebidos entraram com ela para as portas e fechou-se a porta. Outra análise que nós devemos fazer. O Espírito Santo não pode ser dividido, o Espírito Santo não pode ser comprado, e as loucas saíram para comprar azeite,
com os vendedores. Então os vendedores tinham azeite para dar e para vender. E também os vendedores ficaram para o lado de fora. Pessoa que tem azeite para dar e para vender, vai ficar para o lado de fora? E as loucas, quando compraram o azeite, que era o Espírito Santo, vieram, bateram na porta. O Espírito Santo vai ficar para o lado de fora também? É por esse motivo que esse azeite aqui, ele de hipótese alguma, pode significar o Espírito Santo. Embora o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Mas nesse texto, pela análise que nós estamos fazendo nessa noite, jamais pode ser o Espírito Santo. Porque tem muita gente aí fora que tem azeite para dar e para vender. Tem gente que prega muito, tem gente que canta muito, tem gente que ensina muito, e as pessoas chamam que essa pessoa está transbordando de azeite. Se for uma questão de azeite em relação ao talento e a maneira como a pessoa se comporta, até essas pessoas, por causa disso, podem ficar. Então não adianta tanta coisa. O que adianta mais é uma vida em sinceridade com o Senhor. E quando eu falo em sinceridade com o Senhor, vem da palavra sincero. E sincero quer dizer sincera. O que acontecia? Para que você possa entender a etimologia da palavra sincero. Existia na antiguidade pessoas que faziam grandes esculturas. Esculturas muito belas, e faziam os olhos, a orelha, o nariz, os braços, perfeitamente. Mas aquele que havia encomendado o trabalho do escultor, ele não deveria crer que aquela escultura estava perfeita. Então o que a pessoa que havia contratado o escultor fazia? Chamava um especialista para analisar a escultura. Se aquela escultura era sem cera, por isso que sincero quer dizer sem cera. Se ela era sem cera e se ela era só de um broco. Então o que é que o especialista via? Porque acontecia muitas vezes o escultor estaria quebrando, fazendo a escultura e quebrava o nariz. Aí sabe o que ele fazia? Ele passava um pouquinho de cera no nariz e colava. Aí quebrava a orelha. Ele passava um pouquinho de cera na orelha e colava. Então a pessoa que não era especialista olhava para aquela escultura e dizia: essa escultura é íntegra, ela é perfeita, ela é sincera, quer dizer, sem cera. Mas quando o especialista chegava lá e analisava aquela escultura, ele percebia que havia alguma coisa que tinha cera. Porque o que acontece? Quando aquela pessoa não contratava um especialista e aceitava aquela escultura e colocava lá no seu quintal, quando o sol começava a aparecer e vinha a quentura do sol, aquela cera começava a derreter. Aí começava a cair nariz, começava a cair a orelha, começava a cair braço. Porque não era uma peça íntegra, era uma peça com cera. Então toda pessoa que é sincera, ela é uma peça íntegra, ela é uma peça perfeita. Quando ela tem cera, ela é uma pessoa falsa, ela é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que nunca fala a verdade, e ela se coloca em uma das classificações: inimiga. Às vezes pode ser um inimigo primário ou pode ser um inimigo secundário. Porque o inimigo primário é muito fácil de saber. Porque aquele que não é sincero, às vezes se torna um inimigo. Aí você precisa saber de que espécie é esse inimigo, se ele é primário ou ele é secundário. Se a pessoa chega para você e fala assim: eu não gosto de você, sai de perto de mim, você já está vendo que você está diante de uma pessoa primária. Ela está se declarando para você que não gosta de você e quer que você se afaste dela. Agora o inimigo secundário, esse é perigoso. É aquele que bate nas suas costas e fala assim: olha, você é minha amiga, você é meu amigo, pode contar comigo. Mas quando você vira as costas, ela chega para alguém e fala: olha, eu não gosto daquela menina, eu não gosto daquele menino. Esse é o inimigo primário, esses são os piores. Porque na frente ele não fala nada,
Ele fala que gosta de você, mas por trás ele quer a sua morte, ele quer a sua derrota, ele quer o seu fim. Então, a sinceridade tem que ser uma coisa muito do cristão. Cristão que age de falsidade, isso quer dizer que ele não é sincero, ele tem cera. E quando vier o sol da justiça do Senhor, vai começar a cair braço, vai começar a cair nariz, vai começar a cair a orelha, e aquela pessoa vai ser desmascarada em nome do Senhor. E isso vai acontecer no último dia. Quando Jesus voltar, muitos pastores, pessoas que se diziam que era homem de Deus, mulheres de Deus, que a gente não conhece o coração das pessoas, vai começar a cair a orelha, vai começar a cair nariz. Porque a presença do Senhor vai revelar quem é quem. E essas pessoas vão ser todas descobertas. E aqui, o Espírito Santo não pode ser dividido. O Espírito Santo não pode ser comprado. O Espírito Santo não vai ficar para o lado de fora. Então, o azeite aqui não se encaixa. E aí fala assim, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Deus, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. E alguém me disse uma certa vez, eu fiz até um pequeno vídeo lá no YouTube, que a pessoa pergunta, Johnny, Jesus não vai voltar. Quanto tempo? A minha avó, a minha tataravó, minha bisavó falavam disso. Paulo falou disso. Jesus, que esteve aqui na terra há quase 2000 anos. Nós já estamos aqui há 2000 anos e ele ainda não voltou. Isso aí, Johnny, eu acho que isso é tudo mentira. Ele não vai voltar. Eu só vou dizer uma coisa muito importante para todos vocês que estão aqui. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu acho que vocês também creem, né? Eu creio que Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar, eu crendo que ele vai voltar, eu estou perdendo alguma coisa? Não, eu não estou perdendo nada. Agora, se eu não crer que ele vai voltar, e ele voltar, eu vou me lascar. Então é melhor eu crer que Jesus vai voltar, e crer e ter fé na palavra do Senhor que ele vai voltar, do que não crer que ele vai voltar, aí ele volta. E aí todas essas pessoas que seguiram essa ideia de que Jesus não ia voltar, todas elas vão se perder, porque não tiveram prudência naquilo que iam aceitar para as suas vidas. Então, quando olhamos aqui para o Espírito Santo, que embora o Espírito Santo é que nos dá força, ele é realmente o azeite na nossa vida, em situações de outros contextos bíblicos. Nesse contexto não dá para colocar o Espírito Santo, mas o azeite é simplesmente uma preparação, onde você se prepara para a volta daquele que prometeu um dia nos levar. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pessoa. O Espírito Santo é pessoa? Sim, uma pessoa. Mas ele não é pessoa como nós somos pessoa. Porque, não de corpo. Porque o cachorro tem um corpo, mas não é uma pessoa. O porco tem corpo, mas não é uma pessoa. Então, Cristo tem o Espírito Santo é pessoa do persona. Da personalidade, de que pode se entristecer, que pode se alegrar, como a palavra de Deus diz, que Deus pode se inclinar, que Deus pode se arrepender. Aí alguém diz, mas só que aquele texto diz que Deus não se arrepende. É antropomorfismo. Simplesmente, antropomorfismo são linguagens humanas que nós atribuímos a Deus, como tendo olhos, como tendo orelha, como tendo bocas. É a maneira como nós entendemos Deus, porque Deus é Espírito. Aí alguém pode falar aqui, se a volta de Cristo está relacionada a Pai, a Filho e Espírito Santo, quem são essas pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo.
Nós somos politeístas ou nós somos monoteístas? O que é politeísta? Politeísta é aquela pessoa que crê em vários deuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não tem limite para crer. Ele crê em vários deuses. E o monoteísta é aquele que crê no único Deus. Aí eu vou dar um bug aqui na mente de vocês, mas logo em seguida eu vou dar a explicação. Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Deus Pai é Deus? É Deus. Então nós temos 3 deuses? Não, temos um Deus. Como entender isso? Alguém faz algumas... gosto de exemplificar essas situações como sendo o estado da água líquido, gasosa, né? E assim por diante. A vela, as 3 juntas formam uma só chama, mas esses são argumentos de exemplo. Mas nós temos um exemplo muito mais forte de que nós não servimos 3 deuses. Nós servimos um Deus, embora o Pai seja Deus, o Filho seja Deus e o Espírito Santo é Deus. Como explicar isso? Simples. Quem entender sobre a unidade composta e a unidade absoluta vai entender a Trindade. Quem não entender a unidade composta e nem absoluta vai dizer que nós somos politeístas, que adoramos 3 deuses. Mas isso não é verdade. E eu vou citar um exemplo bem interessante. Se eu tenho uma laranja, 2 laranjas e 3 laranjas, eu vou falar eu tenho 3 laranjas. Isso é uma unidade absoluta, porque eu vou ter 1, 2, 3. Então eu tenho 3 laranjas. Isso é uma unidade absoluta. Não tem como mudar isso. Agora, uma unidade composta. Deus chegou para Adão e Eva e disse: queria fazer deles uma só carne. Como uma só carne? Adão e Eva eram 2 pessoas, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Mas Deus olha para essas 2 pessoas e diz que eles se tornariam uma só carne. Através de quê? Da palavra matrimônio. Através do matrimônio, aquelas pessoas se tornaram uma só carne, e isso nós chamamos de unidade composta. Então, quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, isso nós não entendemos como unidade absoluta, mas é uma unidade composta. Que a palavra Deus comporta as 3 pessoas. Não existe 3 deuses, mas existem 3 pessoas dentro de um nome chamado Deus. Assim como o casamento. O casamento não existe 2 casamentos. Existe um casamento que consegue abranger 2 pessoas. Não existe 2 matrimônios, pois existe 2 pessoas, homem e mulher. Existe uma só, 2 pessoas, um só matrimônio que abrange as 2 pessoas. E quando a gente começa a entender isso, a nossa mente começa a se abrir. E que nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. E aí eu vou para uma coisa mais séria ainda. Quando alguém pergunta, disser para você, Deus existe? Você não tem que dizer assim, sim, Deus existe. Se você disser isso, a pessoa que não crê na existência de Deus vai dizer assim, quem criou Deus? Aí você vai responder o quê? O que é que você vai responder se uma pessoa falar assim, Deus existe? Você falar sim. E ele disser, quem criou Deus? O que é que você vai responder? Você sabe me dizer qual a sua resposta? Você não vai ter resposta. Você vai sair de cabeça baixa diante daquele ateu e ir embora para sua casa chorar. Porque não soube falar de algo que realmente você não sabia do que realmente se tratava. Então, todas as vezes que um ateu disser para você, perguntar para você, Deus existe? Jamais diga sim. Quando o ateu lhe perguntar, Deus existe? Diga para ele, eu vou fazer uma outra pergunta em cima da sua pergunta. De que existência você está perguntando em relação a Deus? Agora, veja o bug que você vai dar na mente daquele ateu. Porque ele já não crê nem na existência de Deus, como ele vai
falar da existência daquilo que ele não crê que existe. Então você consegue dar um bug nele, porque ele não sabe de que existência ele vai te explicar acerca da própria pergunta que ele perguntou. Deus existe, mas ele não sabe nem de que existência ele está perguntando, porque você fez ele pensar. Você colocou na mente dele, perguntando, de que existência você está perguntando quando você fala em relação a Deus? Depende de que existência você está perguntando. E aí ele vai ficar calado diante de você. Porque na verdade, Deus não existe. Quem está me ouvindo agora pela internet, Deus não existe. O dia que Deus existir, aí lá vem o bug. O dia que Deus existir, ele não é Deus. Olha uma pergunta. Deus não existe. O dia que ele existir, não é Deus. É por isso que quando eu falar para você, Deus não existe, aí você fala, você está certo. O dia que ele existir, não é Deus. Porque quem existe é eu e você. Nós que existimos. Deus não existe, Deus era e sempre será. Ele está além da própria existência. De tal forma que a nossa mente limitada não consegue entender a Deus. Porque Deus ele não pode ser calculado, ele não pode ser medido, ele não pode ser explicado na sua essência, mas ele pode ser explicado nos atributos que ele se apresenta como onipresente, onipotente, onisciente. Mas na sua essência ninguém consegue explicar Deus. Então todas as vezes que o ateu disser Deus não existe, você está certo. O dia que ele existir não é Deus, porque ele está além da própria existência. Deus não existe, Deus é. E esse que é, ele virá nos buscar e nos levar para aquele lugar que ele preparou para todos nós. E como é que vai ser essa avaliação? Essa avaliação de Deus vai ser de acordo com o que há no seu coração. Essa avaliação não vai ser pela calça comprida que você veste. Isso é bobagem. Quem fala isso? Você não é crente de verdade porque usa calça comprida. Isso é bobagem. Você não vai para o céu porque você usa Bíblia. Isso é bobagem. Você não vai para o céu porque você pinta o lado. Isso é bobagem. Você não vai para o céu porque você usa um cordão. Isso é bobagem. Isso é doutrina de homem para colocar aquela pessoa num fingimento, numa definição de santidade que a Bíblia não apoia. Onde que a Bíblia diz que alguém só vai subir para o céu se tiver de saia? Aonde que a Bíblia diz que Deus só vai levar alguém se tiver sem cordão ou sem negócio? Não. A Bíblia diz que Deus vem buscar os puros de coração e aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então está além do que é externo. O externo é enganoso. O próprio Jesus falou isso. Ele olhou para os doutores da lei e falou: olha, eles são sepulcro caiado. Vai lá, os doutores da lei, todos bonitos, com as suas 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, todo naquela vestimenta padrão religiosa judaica, tudo de acordo com o padrão do pensamento religioso. E Jesus olha para ele e fala: olha, é tudo sepulcro caiado. Então nesta noite eu vou concluir aqui. Todas as vezes que você vê um santarrão lá fora, que aponta o dedo para você e diz que você não vai para o céu por causa desses usos e costumes, lembre-se da palavra de Jesus. É como um sepulcro caiados. Eles estão bonitos por fora, mas às vezes estão podres por dentro. Porque sepulcro caiado era aquele sepulcro pintado com cal, para ficar bem bonitinho, mas que dentro daquele sepulcro tinha ossos e podridão. É que muitos aí fora, que querem ser melhor do que os outros, que querem ser mais santos do que os outros, que acham que quando Jesus voltar, eles vão subir e o restante vai ficar. Esses, muitas vezes, é um sepulcro caiado. E nós aqui, diante dessa palavra, vamos nos preparar, vamos nos examinar, vamos olhar para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor será o nosso único guia para chegarmos ao céu. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
sucinta, direta, objetiva ao nosso coração. Hoje é ensinamento da palavra de Deus. Quinta-feira é ensinamento. Terça-feira é uma campanha, a muralha vai cair, né? Derrubando a muralha, Jericó. Terça-feira. Quinta-feira é ensinamento. Domingo pela manhã, escola dominical, das 9 às 10 horas, 10h20. E à noite, nosso culto de família. Estamos aqui para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Tem uma irmã cooperando com nós, cooperando com nós, visitando o hospital, cooperando com nós, um prazer cooperar. Qual é o nome da irmã? Safira. Tafiana? Safira. Safira. Graças a Deus. Está aqui conosco, né? Graças a Deus chegou para ouvir uma porção da palavra de Deus na sua vida. Como a igreja recebe nossa irmã? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Volte sempre e traga mais gente. Jesus te ama e nós também. Amém. Eu falar uma palavra profética nessa noite. Estamos no ano de 2024. É o ano que vamos dar a volta por cima, né? É que Deus vai nos ajudar, irmão, nos acompanhar, né? É isso. Neste ano, Deus vai trocar tudo novo para você. Você acredita ou crê, irmão? Aleluia. Você pode chegar no seu guarda-roupa e dizer, olha, prepara uma caixa, bota uma caixa de papelãozinho, olha, você vai para cá, você vai. Aí você pega o negócio, até gosto disso aqui, mas você vai também. Vou colocar na caixa aí para doar, porque Deus vai dar coisa nova, roupa nova para você. No ano de 2024 é o ano de prosperidade, é ano de bênção de Deus, aleluia. E essa bênção alcançará cada um, aleluia, quando vir a volta do Senhor Jesus, aleluia. Deus vai trocar tudo, irmão, né? É isso. Deus vai trocar tudo, sapato, roupa, calçado, aquilo que Deus vai dar novo para nós, né? Tenho certeza absoluta, irmão. Este ano é um ano de bênção, de vitória. Eu creio que Deus pode fazer isso, né? Eu creio que aquele que 2023 andou cabeça baixa, baixo, triste, mas no ano de 24 Deus vai colocar a mão no queixo, levanta a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Olha a volta por cima. E aquela pessoa levanta a cabeça, aleluia. E muitos vão ver você aí. Aí quando chega assim, quem te viu que eu te vejo, quem te viu que te vê, Lindão, né? Porque Deus está abençoando e o Deus vai abençoar grandemente. Porque nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos na palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir a palavra. Deus não muda, irmão. Aleluia. Deus é fiel para falar a promessa para você. Vou fazer e somente espera e aguarde a bênção de Deus na tua vida. Louvado seja, engrandecido nosso Deus poderoso. Assim como aquele jovem estava lá no mundo ali, né? Quando ele gastou todo o seu dinheiro, está sentado pensando, né? Na casa do meu pai tinha muito pão, tinha alimento, tinha carinho, tinha amor. Agora eu estou aqui desprezado, com fome, sem nada para me comer, né? Ele arrependido ali, ele conscientizou na sua mente. Ele vou levantar agora. Dá tempo de me levantar. Dá tempo de chegar com meu pai. Peguei contra ti, contra o céu. Não quero chamar teu filho, mas faz de mim um empregado teu. Eu olho essa palavra, amor. Quando Deus muda a situação da pessoa, né? Deus muda a situação e Deus vai mudar a situação de todos aqueles, irmãos, aleluia, que confia e crê no milagre do Senhor Deus, para que possa abençoar daquele que nós pensamos necessário na nossa vida.
É como assim, temos sincero, Senhor, para que o Senhor possa abençoar grandemente. Glória a Deus. Vamos de pé, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos aqui a louvar, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Soberano Pai que está no céu, eu louvo a Ti, eu agradeço a Ti, Pai, por esse momento, Deus, que nos desse reservado para nós, Pai. Deus, apresenta que estou viajando, Senhor. Aqui estou resolvendo problema, Pai. Ah, Deus, até com grande providência, Pai. Agindo, trabalhando na área, Pai Celestial, nos seus projetos, na sua área, Pai Celestial. Deus, tu possa colocar a tua mão poderosa, Pai, a levantar os teus filhos, Pai, e ver as bênçãos, Pai do céu. Ah, Senhor, caindo sobre nossas vidas, Pai, de uma maneira extraordinária, Pai Celestial. Abençoa os teus filhos nessa noite. Abençoa os teus jovens que está aqui, Pai, está conosco, Pai. Deus eterno, recompensa, Pai. Ajuda a Vitória, Pai. Que ela seja, Pai, alma taraia. Deus, que ela seja, Pai, perante a Ti, Pai, uma bênção especial, Pai. Deus, eu tenho certeza, Pai, que nesta noite nós iremos sair, Deus, essa casa de oração, Pai, com a bênção, Pai. Deus, meu Pai, com a posse da vitória, Senhor, temos certeza absoluta, Pai, porque Tu és fiel para cumprir a Tua palavra na minha vida, na vida dos teus filhos, na vida dessas crianças, Pai, que ela possa, Pai, ser uma bênção do Teu irmão, Pai Celestial. Deus eterno, leva em Tua paz, meu Pai, assim que nos disseste, nós, a Tua paz, leva em Tua paz em direção, guardando, livrando o mal e dando uma luz de paz, meu Pai. Nós rogamos, Deus, e pedimos essa bênção em Jesus que reina, que vive para sempre. Amém e amém e amém. Estende sua mão para frente. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco e esteja conosco desde agora para sempre. Todo possa dizer Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? amém. Que Deus abençoe você na live aí. Que Deus abençoe e vai entrar com providência na sua vida. Que Deus possa dar bênção a você. Se alguém está enferma no seu lar, enferma no seu parente, para que Deus possa entrar com aquele providência e agir na tua vida. Que Deus abençoe. Amém e amém.